mundial de conscientização sobre autismo. E eu preciso perguntar para vocês, vocês sabem o que é autismo? O que é autismo? Autismo não é doença, é condição. É uma condição. Esse é o primeiro ponto fundamental. Autismo não é doença. Autismo é condição. Tá? Autismo não é deficiência. Autismo também não é mimimi. Autismo também não é modinha. Porque, infelizmente, a gente escuta isso e a gente vê isso todos os dias na internet. A gente vê muita gente falando que se sente à vontade para botar a cara na internet e falar, dizendo que autismo é mimimi, que é moda, que é falta de educação, que autismo é doença, que autismo é deficiência, e não é. Como eu sou advogada, eu posso explicar uma coisa para vocês. Autismo não é deficiência, mas pela lei é equiparado à deficiência para fins de direito. E o que é nível de suporte? É o quanto o autista precisa de ajuda para conviver, para se desenvolver, para dar seguimento para a sua vida e para as atividades cotidianas. Vocês devem conhecer, às vezes a gente quando fala de autista, a gente pensa naquela criança que não fala, naquela criança que grita, que bate, não é isso que a gente pensa do autista? Habitualmente, existem autistas assim, sim, principalmente antes de fazer as terapias necessárias, mas esses autistas são os de suporte, nível de suporte 3, são os que mais precisam de ajuda para a sua vida do dia a dia, para a sua vida cotidiana. Muitos deles não conseguem ir ao banheiro sozinhos, muitos deles não falam, não conseguem se alimentar sozinhos, se agridem as pessoas. Existe o nível 2 de suporte. E aí essas pessoas precisam de um pouco menos de ajuda, porque elas conseguem desempenhar as suas atividades de uma maneira desenvolta, mas ainda assim precisam de ajuda. E existe o nível 1 de suporte. O nível 1 de suporte é aquele que muitas vezes estudam, trabalham. Provavelmente os colegas de vocês têm colegas autistas aqui, são classificados no nível 1 de suporte. Isso quer dizer que eles não precisam de ajuda? Não. Eles precisam de ajuda. E eles precisam principalmente da ajuda de vocês. E aí quando você exclui o autista do seu time ou do seu grupo de trabalho, você tira dele a chance de provar que ele é bravo. Entendeu? E você tira a sua chance de ter um brabo no seu time. Já pensou nisso? Falei com vocês, por que o Dia de Consciência Mundial de Conscientização do Autismo foi criado? Não falei, né? E por que foi criado? A ONU criou essa data, estabeleceu essa data justamente para nós pararmos um momento e termos esse tipo de conversa. Que esse ano, em maio de 94, ela teve um filho. Quando ele estava com 2 anos, ela começou a perceber que tinha algumas diferenças do comportamento dele, então ela foi investigar. E os médicos não conseguiram dar o laudo do filho dela. E ela correu atrás e ela diagnosticou o filho dela com autismo. Porque os médicos não conseguiram. Porque naquela época a medicina ainda estava um pouco atrasada em relação a isso. Depois disso, olha, 1994, o Dayan nasceu. 2 anos depois ela começou a perceber. 96. Berenice Piana lutou até 2012, quando foi criada a lei de proteção ao autista. Olha quanto tempo que ela teve que lutar. E olha quanto tempo tem essa lei. 14 anos e eu ainda estou aqui tendo uma conversa com vocês sobre os direitos do autista. 14 anos e as pessoas ainda não entenderam o que é autismo.
14 anos e as mães continuam tendo que brigar. Porque o autista tem direito a matrícula? Sim. O autista tem direito ao estado da escola regular? Sim. O autista tem direito ao monitor ou ao acompanhante terapêutico? Sim. O autista tem direito ao plano educacional individualizado e as adaptações necessárias? Sim. Isso foi estabelecido em 2012. E em 2012 eles foram equiparados às pessoas com deficiência, que a lei é de 2015. A inclusão não é só deixar entrar na festa. A inclusão é chamar para dançar. O autista pode vir, o autista pode ser matriculado, ele pode estar na sala de aula, mas eu não convido para participar de nada. Eu não escuto quando ele quer falar. Eu não dou atenção. Eu debocho. Eu fico zoando por causa do cabelo, por causa do jeito, por causa do comportamento. E aí quando o autista chora, porque descompensa, é assim que a gente fala mesmo, o autista descompensa. E ele chora, aí eu debocho mais ainda. Isso é convidar para a festa e não tirar para dançar. Aqui, só a internet. É fácil de estudar? É fácil ir para a escola? É fácil estar aqui o dia inteiro? Vocês acham que foi fácil para mim? Porque domingo a diretora me mandou mensagem perguntando se eu poderia vir. Eu estou tendo crise de ansiedade desde então. Porque eu tenho ansiedade. Porque não é fácil. A vida de ninguém é fácil. Lembra que no começo eu falei que todo mundo está passando seus B.O.s? Todo mundo está com algum problema? Que a gente precisa ter esse olhar para o outro? Que a gente precisa pensar que ao invés de tornar o dia do outro pior, eu posso tornar melhor? Já pensou? Será que ao invés de criticar o colega, eu não posso fazer o dia dele melhor? Aqui, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma parceria, vamos reduzir isso aqui? Porque isso aqui, gente, esses 39,8% são escolas brasileiras. O lugar em que mais acontece bullying na vida de um adolescente, de um jovem, é na escola. Fala sério, vamos parar com isso. Vamos tentar melhorar a vida das pessoas? Bora? A lei do Brasil, eu sou uma advogada, vocês sabem, eu já falei da lei Berenice-Piana, guardem esse nome, pesquisem na internet, a mulher é brava. Ela lutou muito. E ela continua lutando todos os dias. Sabe por quê? Porque, infelizmente, se é difícil para a gente, se a gente tem que estar brigando pelos nossos direitos, a gente não tem que brigar? Vocês, então, vocês adoram reclamar, né? Estou errada? Vocês não gostam de brigar? De exigir os direitos de vocês? Coitada da diretora, né? Vocês adoram reclamar, reivindicar. Vocês estão errados? Não! Vocês estão errados? Só que os autistas precisam de mais. Lembra que convidar para a festa não basta. Tem que chamar para dançar. Beleza? Muito obrigada.